Nós estamos aqui fazer mais uma das entrevistas relacionadas ao Dia do Ipatimup deste ano, que é dedicado ao Brasil e com todas as colaborações que nós tivemos com o Brasil. E hoje nós vamos falar com Jorge Sérgio Reis Filho, que acho que é um dos exemplos mais brilhantes desta cooperação, e que veio para cá quando era estudante de 6º ano, fazer um período de estágio aqui no Ipatimup, e num período curto de tempo se transformou num grande cientista e numa das pessoas mais respeitadas na área da investigação no cancro da mama. E é um prazer estar aqui a falar com o Jorge, e eu queria perguntar para o Jorge como é que foi essa história de resolver, você que estudava em Curitiba, naquela altura, resolveu vir cá para o Ipatimup fazer um estágio e gostar da anatomia patológica. Conta para nós um bocadinho dessa história. Então, eu acho que para começar toda a história, eu tenho que enfatizar um ponto aqui. Se não fosse a minha visita ao Ipatimup em 98, muito provavelmente eu não seria um patologista hoje em dia. Uhum. Porque com todos os desenvolvimentos que estão a acontecer, digamos, na forma que a gente entende as doenças, em particular o cancro, a anatomia patológica por si só não seria muito mais atrativa, digamos, para estudantes de medicina. Uhum. Mesmo na década passada, ou 2 décadas atrás, já não era mais muito atrativa o fato de a gente poder simplesmente diagnosticar tumores. A gente quer saber muito mais. E como estudante, isso sempre foi uma coisa que me fascinou. Quando eu fui para o Ipatimup, e essa foi a primeira oportunidade que eu tive, realmente, de ver como as técnicas moleculares estavam a ser aplicadas para o diagnóstico do cancro e para entender como seria a definição do prognóstico de pacientes com cancro e também a resposta à terapia. Isso realmente mudou completamente minha visão do que seria a patologia no século XXI. Uhum. E esse estágio que eu fiz no Ipatimup, na verdade, professor Fernando, com o senhor, me convenceu que a anatomia patológica era a profissão, no momento, a profissão do futuro. Uhum. Em termos da área de especialização do futuro dentro das disciplinas relacionadas ao tratamento de pacientes com cancro. Uhum. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante com relação ao Ipatimup, a minha visita ao Ipatimup, só 3 meses naquela vez, foram 3 meses. Foram 3 meses. Foi ver como o patologista aí no Ipatimup estava integrado com investigadores de um lado e também com clínicos no Hospital São João. Uhum. E isso realmente mostrou assim, que o patologista podia estar, na verdade, como a gente sempre falava em termos abstratos, mas de fato podia ser uma interface entre investigadores e clínicos. Uhum. E uma coisa, Sérgio, uma coisa que tem se discutido com essas diferentes pessoas com quem a gente tem trocado ideias e que são do Brasil, por exemplo, você desde o 6º ano era um aluno brilhante, que eu sei, e depois foi um residente brilhante de patologia que voltou para cá, e você podia, por exemplo, naquela altura ter escolhido ir para os Estados Unidos ou para um outro país, não havia barreira linguística, você fala muito bem inglês. Muitas vezes as pessoas pensam que essa cooperação do Brasil e Portugal é por causa da língua, que as pessoas vêm para cá porque a língua é a mesma, é mais fácil, mas, por exemplo, você não tinha essa barreira e escolheu vir para cá. Não, por um motivo muito simples, professor Fernando, porque o professor Sobrinho, isso realmente tem que ser elogiado amplamente. Ele viu, anos e anos e anos atrás, que o futuro da patologia estava na integração entre técnicas moleculares e a patologia diagnóstica. E o Ipatimup foi um dos primeiros institutos no mundo todo, e aqui na Europa muito mais, né, mas no mundo todo, que conseguiu pôr no mesmo lugar investigadores interessados em patologia e patologistas interessados em investigação. Eu poderia ter ido para vários institutos nos Estados Unidos, como o senhor realmente falou, mas lá havia um hiato entre os investigadores de um lado e os patologistas do outro. Aí oferecia as duas coisas e de uma forma muito importante, mesmo que naquela época tenha sido flow cytometry e algumas outras coisas que eram imaginadas como diagnósticas. Sim. Ou poderiam auxiliar no diagnóstico, da mesma forma, mesmo sendo essas técnicas que hoje em dia a gente considera rudimentares,
na época, era realmente a forma que a gente percebia a possibilidade de integração de técnicas moleculares na clínica. E o Ipatimup oferecia o único lugar que eu ah, tive a oportunidade de, digamos, ah, ter um contato com antes de ir. E o segundo ponto, um dos poucos lugares onde haviam pessoas que eu conhecia por nome, como especialistas em patologia, que estavam a trabalhar no centro de investigação. Então, para mim, era um no-brainer. O fato de que um deal breaker, como se diria aqui, um deal maker, como se diria aqui. Um outro ponto é que a língua, sendo portuguesa, a gente pode pensar, facilita. Mas, na verdade, no Ipatimup, todos os seminários, todos os journal clubs, tudo é inglês. Só facilita em termos da vida diária, mas em termos da investigação, a língua oficial acaba sendo inglês, não tem jeito. Pois é. E o que foi interessante, por exemplo, da sua vinda, depois você teve a trajetória que teve, voltou cá, iniciou o doutoramento cá em Portugal, depois foi a Londres você, por exemplo, foi um dos responsáveis por uma grande produção científica também do Ipatimup, e que nasceu, eu lembro da colaboração que veio de Curitiba, quando você trouxe muitos casos para cá, se publicou muito, e acho que é um exemplo bom e estabelece. Continuamos ainda com um contato interessante na área do cancro da mama, não é? Acho que é uma colaboração que, embora a gente esteja a falar de uma colaboração do Ipatimup com vários centros brasileiros, através das pessoas que vieram para cá, e você acha que é o melhor exemplo disso, essa cooperação agora passou para outros lugares também, não é? Mas, professor Fernando, eu acho que para qualquer colaboração, para funcionar aí, eu tenho visto aqui na Inglaterra também, é o mesmo exemplo, nós precisamos de um catalista para essa colaboração acontecer. E eu acredito que, por exemplo, no meu caso, quando eu fui aí para o Ipatimup, eu acabei sendo esse catalista para estabelecer essa colaboração com Curitiba, que a gente publicou um número de coisas, não só em patologia mamária, mas também dermatopatologia com o Filos Neto e algumas coisas em sarcomas também. Então, quer dizer, a visita da pessoa, um representante do departamento no Brasil, ao estar em loco no Ipatimup, permite o estabelecimento de uma colaboração de uma forma muito mais efetiva do que apenas por troca de e-mails ou alguns telefonemas e outras coisas, né? O outro ponto que eu acho interessante e que isso realmente funcionou de uma certa forma na nossa colaboração com o Brasil e muito mais ativamente aqui na nossa colaboração em Londres é o fato de que a gente troca experiências, troca tecnologias, troca approaches para como abordar uma doença de uma forma muito mais efetiva, né? Não tem substituto ainda, né? Em 2011 não há substituto para interação pessoal, ver como uma pessoa aborda diferentes situações e interpreta diferentes tipos de resultados. Exatamente. E acho que a única solução para isso é visitar mesmo, é estar presente, é ver como as coisas acontecem no dia a dia. E acho que isso, através das diferentes pessoas que nos visitaram durante esse tempo todo, não é? Nós tivemos representantes do Brasil todo, até hoje, nós falamos até numa outra entrevista daqueles estereótipos clássicos de quem é do Brasil e que você foge completamente. Nós dois fugimos completamente aquele estereótipo clássico e toda esta, por exemplo, para nós tem sido muito útil essa troca de experiências com muitos centros. E essa troca de experiências não é só se faz ao mesmo nível, quer dizer, não vieram cá, acho que também é um dos segredos desse sucesso, é que não vieram cá os indivíduos de um outro país, que é menos desenvolvido, que vieram aqui aprender algumas coisas e nós nos aproveitamos do material que eles fornecem. Acho que isso não aconteceu, foi algo que foi dividido pelos dois lados. E depois é interessante ver o que aconteceu. Você é um exemplo bem disso, depois passou por cá, depois deu um salto
está num centro muito bom em Londres, e a gente continua com um tipo de Colaboração da mesma que forma. existia da mesma forma quando era você sediado no Brasil e Patimoto em Portugal, não é? Mas eu acho que aí, professor Fernando, a ideia da colaboração ela nunca pode ser unilateral. Porque se uma colaboração é unilateral, um lado vai sempre se sentir prejudicado. Sim. E as nossas colaborações ao longo de mais de uma década, quase 15 anos, olha só, estamos ficando velhos. Estamos ficando velhos. Mas há quase 15 anos, essas colaborações sempre foram mútuas. E beneficiaram os dois lados de uma forma praticamente igual. E eu acho que esse é um dos elementos fundamentais para qualquer colaboração para ser bem sucedida. Pois é. E acho que é um exemplo porque, por exemplo, se nós pegarmos a área, como você disse, nós já fizemos colaboração em várias áreas, não é? Mas se pegarmos o exemplo do cancro da mama, eu estava a rever as publicações que nós temos, desde que você veio cá a primeira vez, em 98, não é? Nós temos artigos, e temos artigos em 2011. Quer dizer, acho que isso é... Temos o artigo aquele do Modern Pathology de 2011. Acho que isso é prova de que uma colaboração pode se estender ao longo do tempo, não é pontual, e enriquece as pessoas, não é?